tarde para quem não me conhece, é a primeira vez que está assistindo esse canal. Meu nome é Alexandre Reg, sou advogado, especialista em proteção e planejamento patrimonial internacional. Vamos falar hoje, gente, sobre estratégias, sobre alianças estratégicas. Uma das coisas mais importantes que eu digo é quem trabalha com PPPI, quem trabalha com proteção e planejamento patrimonial internacional, não trabalha sozinho. Nós trabalhamos sempre em conjunto, em aliança, em parceria com outros profissionais. Tá? E isso daí é um dos fatores que, às vezes, quando as pessoas entram em PPPI, né, quando as pessoas começam a atividade em PPPI, vem com uma certa insegurança, né? Como eu faço? Onde eu começo? Como é que eu atrelo a minha atividade existente a este universo novo, né? E eu digo assim, não se preocupem, porque vocês vão trabalhar em conjunto com outras pessoas, outros profissionais. Não é por acaso que agora nós vamos ter, quando estiver no Brasil, tanto em São Paulo quanto em Porto Alegre, né, um meeting de network com outros atores de PPPI, para que justamente os alunos possam ter acesso a esse universo e a esses parceiros estratégicos. Então, sobre essas alianças, essas parcerias estratégicas que eu vou falar hoje com vocês, tá? Acho que a primeira delas, né, a parceria estratégica mais importante que você tem, e parece tão óbvia, mas não por ser tão óbvia menos importante, é com o cliente. Então, você vai ter uma parceria com o cliente, você vai ter uma relação de confiança com o cliente. A relação que você vai ter com aquela família, com aquele indivíduo, ela vai ser extremamente importante, porque vai ter que ser uma relação de muita confiança. Como a gente trabalha com direito fiduciário, né, com fiduciary law, e fidúcia nada mais é do que confiança, né? Nós entramos numa relação de praticamente parceria com o cliente. O cliente vai contar com você, mas para que ele possa contar com você, você vai precisar contar com ele. Você vai precisar que ele seja preciso nas informações. Você vai precisar que ele seja verdadeiro nas informações. Você vai precisar que ele não omita fatos que talvez para ele sejam menos importantes, mas que para você vão ser super importantes, né? Por exemplo, questão de herdeiros, questão de como vai se dar a divisão daquele patrimônio, né? De ter, né, uma relação um pouco estranha na família. Tudo isso você precisa entender, porque você entendendo o que ele precisa, o que ele tem, você vai poder prestar um serviço mais acurado, mais preciso, e aí a satisfação vai ser maior. Então, a primeira aliança estratégica é com o próprio cliente, é com quem você vai trabalhar, porque essa relação ela é de longuíssimo prazo, né? Vocês não vão terminar esta relação, ela vai continuar, tá? Então, assim, o primeiro nível, né, a primeira dimensão de aliança estratégica é com o próprio cliente, com a família dele, tá? Às vezes, até, você vai trabalhar para mais de um membro da família, né? Tem casos de irmãos, e aí cada irmão tem a sua estrutura, às vezes depois tem o patriarca que cuida, que deixa, né, para os filhos, e aí os filhos querem, por sua vez, montar a sua estrutura diferentemente um do outro. Então, essa aliança com o cliente é muito importante. Depois você vai ter as alianças com os colegas, né? E é uma coisa que eu acho extremamente importante, especialmente para quando você está começando, né? Você está começando, você poder contar com os outros colegas, você poder contar com as pessoas que trabalham junto, eventualmente assim, pô, aqui eu tenho tem alguma coisa aqui que eu não estou entendendo, vou recorrer a um colega, e essa parceria, ela pode ser recíproca. O que você faz pode suprir a carência de um colega e vice-versa. Aquele colega que é tributarista pode suprir a sua carência com alguém que é de sucessões ou de família. Então, você não precisa sentir que sabe tudo, né? Às vezes você pode ter conhecimento de uma jurisdição muito profundo, né? Ou seja, você pode conhecer, por exemplo, Panamá, e o seu colega conhece BVI. Então, como você sabe que você tem um colega que conhece bem BVI, você sabe que você não precisa saber tudo de BVI já sabendo de Panamá. Até porque quando o colega precisar algo de Panamá, ele vai vir para você. Mesma coisa para outras jurisdições. Então, sempre digo, né? Até ontem eu estava repensando. Você não precisa saber mais que 3 jurisdições perfeitamente, né? Você precisa saber que outras jurisdições existem, e aí, quando você descobrir quais são essas jurisdições, você vai identificar quem sabe, para que você não tenha que se tornar um multifacetado expert em tudo e em nada ao mesmo tempo.
tá? Então, assim, essa parceria com os colegas é extremamente importante, tá, gente? Essa parceria de confiança, essa parceria e que pode ser remunerada ou não, né? Às vezes as pessoas, elas ficam assim, pois é, mas daí se eu vou... Não tenham medo de compartilhar com os colegas as coisas de vocês, sabe? Porque relação boa é relação duradoura, é relação de confiança. Então, parceria estratégica com colegas é muito importante e vai ajudar no desenvolvimento da carreira de vocês dentro de PPPI, tá? Eu conto com diversos profissionais ao redor do mundo e em situações que às vezes eu trabalho junto, situações que eu não trabalho, que eu simplesmente passo, situações que eu repasso e recebo uma comissão, situações que eu repasso e não recebo nada. Então, assim, tudo é uma questão de adaptar à necessidade e de como você vai fazer daquela relação uma relação duradoura, de confiança, que o objetivo final seja sempre a prestação de serviço para o seu cliente, apresentar a solução para o seu cliente ficar contente e remunerar você como você deve ser remunerado. Enfim, então, assim, outro nível de relação estratégica, de aliança estratégica, são os family offices. O family office, single family office, né, de uma única família, eles geralmente não vão ter uma pessoa especializada, um wealth planner, um especialista em PPPI no quadro do Family Office. Então, eles vão contar com você para que você possa prestar aqueles serviços para o Family Office. Então, esse tipo de relação estratégica é muito importante, até porque se o Family Office ele gostar do seu serviço, o cliente estiver satisfeito com o teu serviço, ele vai acabar falando de ti para outros prestadores de serviço que eles trabalham, tá? Um multifamily office, mesma coisa. E, eventualmente, um multifamily office pode até te contratar como profissional de PPPI para ser in-house, para ser um membro do family office trabalhando só com PPPI. Então, aí vocês veem como essas alianças acabam por te transformar num profissional que vai desempenhar a tua atividade independente para estes outros atores, ou tu pode, inclusive, fazer parte dessa instituição. Tu pode ser parte de um family office, tu pode ser parte de uma outra estrutura que comporte profissionais de PPPI e que necessite desse tipo de serviço, tá? Então, assim, temos aí family office, temos aí colegas, temos aí clientes, muito importante. E aí talvez seja a que eu mais tenho em termos de relações estratégicas, né? São os asset managers, são os gestores independentes de portfólio, que é as pessoas que gestionam o dinheiro dos clientes, porque às vezes até existe muita confusão no que um profissional de PPPI faz, né, e o que o profissional de PPPI não faz. Então, assim, alguns fazem. Eu, pessoalmente, não lido com investimentos dos clientes. Eu não trabalho com investimentos, eu não faço nada relacionado aos investimentos. Eu monto as estruturas onde como a gente conversou na live de ontem, né, podemos criar um comitê de investimento onde o asset manager, né, o gestor de portfólio, né, o gerente de relacionamento vai fazer parte, tá? Então, mas as alianças com os gestores de relacionamento é muito importante, porque às vezes o cliente não está pronto para montar a estrutura, mas está pronto para investir fora. Então, no momento que ele vai investir fora, ele vai depois precisar de ti para montar a estrutura. Então, assim, esse tipo de relacionamento é muito importante, mas digo, vocês devem fazer um processo educativo com os gestores de portfólios, com os gerentes de relacionamento dos clientes de vocês, porque pode dar confusão e os gestores de relacionamentos, os asset managers, que não sabem o que você faz, podem pensar que você está querendo se adonar do cliente deles, o que é uma absoluta incoerência, mas ainda existe esse tipo de pensamento de que as pessoas não gostam de compartilhar os seus clientes. Eu sou da seguinte teoria: quanto mais os meus clientes tiverem acesso a outras pessoas, a outros atores, às minhas relações estratégicas, mais feliz ele vai ficar com o meu serviço, mais fácil vai ser trabalhar com ele. Tem pessoas que discordam disso, acham que, né, existe um risco de se roubar o cliente. Bom, existem pessoas que são desonestas. Existem relações que são negativas. Então, mas isso daí vai ser até bom, porque assim você já limpa a sua
o seu rol de alianças estratégicas quando há um pequeno deslize já é o suficiente para que aquela relação seja apagada da sua existência, né? Eu sempre digo que desgraça boa é desgraça que vem rápida, e essas desgraças vêm bem rápidas, a gente fica sabendo logo quando estamos sendo ludibriados. E depois, digo mais, né? E depois os clientes acabam voltando porque viram que não podia confiar. Então, assim, aliança estratégica é extremamente importante, tá? Com os profissionais que vão lidar. Outro tipo de relação estratégica importante, né, é com os prestadores de serviço. Prestador de serviço. Vocês têm que ter confiança nos prestadores de serviço, vocês têm que conhecer quem são os prestadores de serviço, vocês têm que conhecer quem são os prestadores de serviço. E aí, nas alianças estratégicas, se dá no seguinte sentido: de que se você tiver um problema com o seu cliente, você vai poder bater na porta dessa instituição e dizer, olha aqui, ó, vamos resolver isso aqui. Foi o que aconteceu nas minhas férias. Né? Durante as minhas férias, teve uma trust company que sofreu uma cisão, aí as pessoas que eu lidava diretamente foram para outra instituição e eu precisei lidar com isso. Mas como elas estavam em gardening leave, elas tinham 6 meses que não podiam entrar em contato. Eu, por ter uma boa relação estratégica com a primeira, disse o que precisava dizer e consegui fazer o que tinha que fazer. Mas isso só aconteceu porque a aliança era estratégica, era uma aliança de confiança e de longo prazo. Tá? Então, assim, com os prestadores de serviço, seja Trust Company, seja o agente residente, né, é importante que você tenha esse tipo de relacionamento duradouro, tá? Outro tipo de estrutura de relação estratégica que é importante também é com as instituições financeiras, tá? Então, assim, instituições financeiras, gente, eu diria que são bancos, family offices, asset managers, depende da jurisdição, tá? Fund managers, casas de fundo, tudo que diz respeito a quem administra ou custodia ativos financeiros, tá? Então, esse tipo de relação é muito importante. Esse tipo de aliança é muito importante. Por quê? Porque às vezes você vai ter um cliente, né? Por exemplo, assim, se você vai querer abrir uma conta no JP Morgan vai dizer para vocês que vocês precisam de 15 milhões no mínimo, né? O cliente precisa de 15 milhões no mínimo. Qual é o cliente que não conhece o JP Morgan que vai dizer, não, tudo bem, põe 15 milhões lá. Não, isso não acontece. Então, você precisa ter um conhecimento de outras instituições que, eventualmente, possam, né, entrar dentro do que o cliente gostaria de depositar. Então, o cliente gostaria de depositar 500 mil para depois, se o negócio fluir, se ele se sentir à vontade, aí poderia entrar como cliente. Agora, tem bancos que vão dizer, não, menos de 1 milhão você não vai rolar. Mas o que acontece? Se você tem uma boa relação com um banco que diz, ok, só 15 milhões, aí você consegue sentar com o gestionário, um gestor, e consegue explicar como é que aquele patrimônio está composto, quanto aquele cliente tem, né? E aí vem a questão da primeira aliança estratégica que eu falei, que é com o cliente, né? Você consegue automaticamente dizer, olha, vamos fazer esse plano, ele vai colocar aí 100 mil, 500 mil, sei lá quanto, tá? E aí, conforme as coisas forem acontecendo, conforme ele for se sentindo confortável com o serviço de vocês, aí, né, ele traz mais. Mas esse tipo pelo menos você consegue abrir a porta para o cliente onde ele não conseguiria antes. E isso se faz através de confiança, de relações, de network, ou seja, e de mostrar que você faz um serviço correto, de acordo com as regras de compliance, de due diligence, tá? Então, assim, a ideia é sempre você poder aproximar essas instituições para falar, olha, meu cliente tem esse potencial, mas ele inicialmente quer contribuir com tanto. E aí você vai trabalhando através do tempo. Até porque eu nunca aconselho os clientes a deixarem todos os seus bens numa única instituição, tá? Outra aliança estratégica que eu acho extremamente importante e eu não consigo trabalhar sem, até me diga, alguém aqui é contador? Alguém aqui trabalha com contabilidade?
é um tipo de aliança estratégica que, para mim, é fundamental. Eu trabalho direto com contadores, tem assuntos que eu entrego absolutamente na mão de contadores. Eu vejo a montagem de holdings através de contadores, tá? Quando eu preciso de uma holding no Brasil, de uma estrutura societária, uma companhia controladora no Brasil, eu faço via contador. Eu acho que os contadores eles têm uma visão muito precisa sobre as holdings, tá? Então, quando eu preciso montar uma holding para um cliente que vai depois ser incorporado no capital de uma companhia offshore, eu peço para um contador fazer, tá? Eu acho que tem muito a agregar nisso, até porque depois a contabilidade da própria companhia, os balanços vão ser feitos pelo contador, então faz sentido, tá? Então, assim, aliança estratégica com contadores é extremamente importante, vital, eu diria, tá? É vital. Eu não... Todos os meus casos, todos, eu tenho em um momento ou outro a atuação de um contador interagindo comigo na montagem da estrutura, tá? Até porque, se o cliente é residente no Brasil, eu preciso depois de um respaldo de um contador que vai ajudar para efeitos de declaração, né? Ou seja, como declarar aquilo corretamente sem que haja um impacto ou uma perda para o cliente. Então, assim, eu não posso querer fazer tudo mais contabilidade, entendeu? Eu acho imprudente querer abraçar o mundo. Então, eu acho assim, no momento que eu trabalho na montagem das estruturas, que por si só já é um universo, ou seja, o PPPI em si já é um universo, né? Querer montar estrutura no Brasil, mas cuidar da contabilidade eu acho muito imprudente, né? Eu acho que as pessoas devem, sempre que possível, contar com o contador, e eu, invariavelmente, quando tenho um caso com um cliente que está no Brasil ou qualquer outro lugar do mundo, eu sempre tenho a atuação de um contador. Idealmente, essa aliança estratégica, ela vem do início, ou seja, depois que eu montei a estrutura, né, o projeto de estrutura, enviei a proposta, o cliente está ok, eu digo assim, ok, antes de implementar, vamos conversar com o seu contador. Se o seu contador não sabe nada de offshore, não conhece offshore, não conhece estruturas internacionais, eu tenho aí um rol de 3, 4 contadores que podem atender as demandas. Então, para mim, é extremamente importante que as pessoas tenham o seu contador, mas que, se por acaso este contador não tenha conhecimento de estruturas offshore, tá? Aí que ele possa utilizar um contador que tenha conhecimento, porque é extremamente importante que o contador que vai trabalhar com o cliente de vocês tenha conhecimento de estruturas offshore. Até para efeitos de declaração de imposto de renda, ou seja, né, a contabilidade da empresa, porque as trust companies e os agentes residentes, eles podem trabalhar na contabilidade, mas depois daquilo lá tem todo o impacto no Brasil. E o impacto no Brasil tem que ser avaliado e tratado e trabalhado por um contador no Brasil que tenha conhecimento de estrutura offshore, tá? Então, assim, em termos de aliança estratégica, essa daí, depois do cliente, seria a segunda mais importante, tá? Então, para outros casos, e aí, como você sabe, né, quem trabalha com PPPI não trabalha só com aspectos tributários, tá? Existe muito mito sobre as estruturas internacionais, né, que inicialmente eram muito conhecidas pelos tributaristas porque serviam para otimização fiscal, na grande maioria das vezes. Só que o que eu mostro para vocês e mostro para todo mundo, né, que a gente tem muito de direito de família, muito direito sucessório, muito direito societário, né? E nas relações tanto de família quanto societário, quanto sucessórias, às vezes as famílias, né, não estão numa boa, né? Estão meio que em pé de guerra. E quando as famílias estão em pé de guerra, trabalhar fica quase que impossível. Então, o que nós fazemos? Nós temos que ter uma atitude de mediador. Eu tenho isso, trabalho, às vezes é difícil, né? Mas, só que isso poderia ser melhor feito por um profissional habilitado em mediação ou em resolução de conflitos familiares, né? Ou, que é como a gente chama, governança familiar e governança empresarial, tá? Então, assim, eu sempre gosto de tentar,
né, trabalhar de forma mediadora. Aliás, tem muitas pessoas que talvez não queiram trabalhar na montagem de estruturas, mas podem trabalhar enquanto mediadores em PPPI, né? Ou seja, é um baita campo também, né? Como trabalhar a mediação em PPPI. Mas, para quando eu preciso, né? Geralmente o pessoal da psicologia, trabalha com mediação. Então, eu, quando preciso, tenho profissionais, como o Rafael Alma de Carvalho, que inclusive dá uma aula bônus do método PPPI, sobre governança empresarial. Que tem uma coisa que é governança empresarial, e outra coisa que é governança familiar, tá? Então, a questão da governança familiar para resolução de conflitos dentro do processo de montagem de uma estrutura, ou até quando a estrutura já existe, né? Digamos que tem um trust e esse trust precisa de resolução de conflitos, né? Você consegue ter um comitê de governança onde pode fazer constar para qualquer. Tem famílias que brigam muito, que se odeiam, é um negócio, é difícil. E às vezes, em função dessas brigas, tu não consegue montar a estrutura, tu não consegue fazer andar o processo, né? Então, assim, então colocando um profissional, né, que esteja habituado, que esteja habilitado a trabalhar com governança empresarial e governança familiar, esse processo é extremamente fluido, as coisas acontecem de uma forma muito mais rápida, e tu podes, inclusive, pedir para que esse profissional faça um protocolo de família que vai ser incorporado depois na montagem do trust ou da companhia, né, da sociedade offshore. Então, assim, então para revisar aqui, primeira aliança estratégica importante é o cliente, a família, né? Depois tu tens os family offices, os colegas, os asset managers, os gerentes de conta, bancos, né, instituições financeiras. Aí depois tu tem, então, também extremamente importante, os contadores, né, e os profissionais de governança empresarial, governança corporativa. Tá? Até porque, e aí voltando um pouquinho para a questão da governança empresarial, tá? Tu tem situações onde as pessoas podem ter um problema de sucessão na empresa, né? Ou seja, às vezes um filho, uma filha, né, um herdeiro não quer tomar conta da empresa, né? E a empresa vai ficar embaixo da estrutura. E como é que vai se dar a sucessão, a administração, né, a escolha das pessoas? Então, tudo isso diz respeito à governança empresarial, que reflete na governança familiar. Às vezes tem um genro que toma o cargo, né, da estrutura, e aí, será que os outros herdeiros estão de acordo que aquele genro... Então, tudo isso é lidado dentro da questão da aliança estratégica com um profissional de governança. Sempre aconselho um profissional de governança. Como eu disse, eu trabalho com o Rafael, né, Rafael de Carvalho, e ele dá essa aula aí de bônus no método PPPI justamente por isso, porque a gente acaba interagindo em situações onde a gente precisa de um outro profissional. Então, por isso, nós trabalhamos sempre com outros profissionais, tá? É muito importante que você tenha em mente que isso daí, inclusive, reduz, né, a ansiedade de trabalhar com PPPI, né? Às vezes a gente diz, pô, queria muito fazer isso, acho que isso aí seria super legal para mim, mas não sei por onde começar. Então, e aí que vem, né? Tu não vais trabalhar sozinho, tu vai expandir o teu universo, da mesma forma que tu vai trabalhar com outros países, outras jurisdições, tu vai trabalhar com outros profissionais também. E essas alianças estratégicas vão fazer com que tu tenha um trabalho mais fluido, um trabalho mais preciso, e o teu cliente, né, fique mais contente com a solução que tu vai entregar para ele, tá? Gente, brigadíssimo, um abraço e bom descanso. Tchau!